Quem não decide a própria vida, vive de roteiro de outros. Tem gente que acredita que a vida está parada, mas essa não é a verdade. A vida não para, está sempre em movimento. Mas quem para, vive de cenário. Cenário para outras pessoas. E cenário ele não decide nada, só fica assistindo o que está acontecendo. Por isso eu enumerei 3 passos importantes aqui, que você vai mudar o jeito de ver a sua vida a partir desse momento. Você não vai mais ser apenas um cenário, você vai ser o seu próprio personagem principal da sua história. Então existe uma grande mentira, e essa mentira você vai desmoronar aqui. Sabe qual é? Você diz que você não decide porque ainda não é hora, porque falta dinheiro, porque falta apoio, porque falta segurança. Mas eu vou te falar uma coisa, não é verdade. A verdade é que quando você não decide, alguém está decidindo por você. Alguém está colocando uma ideia na tua mente e você está seguindo algum modelo de outra pessoa, algum roteiro que outra pessoa escolheu, escreveu. Então, é a seguinte, ó, a família vai decidir por você, o medo vai decidir por você, o seu passado vai decidir, a história que você herdou, essa é muito forte, vai decidir para você. E aí, quando você vê, a sua vida virou um pano de fundo da vida dos outros, sabia? Apenas um pano de fundo, sabe aquele cenário bonito que você vai em algum lugar e tem um cenário por trás daquele palestrante, por trás daquele evento, existe sempre pessoas, personagens que estão ali. Então, esse é o cenário que eu estou falando para você. E vou te falar para você ainda mais. O ponto número 2. O cenário invisível. Esse cenário que você vê ali no palco, que você vê no fundo de um vídeo, que você vê ali, beleza, você vê. Mas o cenário mais difícil de você entender é o invisível. E sabe o que é esse cenário invisível? Então é o seguinte, tem gente que nasceu para ser protagonista, mas ele vive como se fosse um figurante. Talvez não seja você? Trabalha para sustentar o sonho de outra pessoa e também apoia a coragem de outra, aquela pessoa que está sempre encorajando outra pessoa, está apoiando sonhos. Sabe quando você assiste um filme, quando você assiste um seriado, existe um personagem principal e pessoas que estão sempre apoiando aquele personagem, não é verdade? Muitas vezes a gente até se irrita porque aquela personagem ou aquele personagem principal, ele só é aquele personagem porque tem aquele apoio das pessoas que estão ali, dos outros atores que estão apoiando aquela pessoa a contar aquela história, né? Então, na nossa vida existe uma carga, sabe, que a gente carrega da nossa ancestralidade e histórias familiares, e isso chama isso de responsabilidade, que você só vai ser responsável se você carregar esse destino, se carregar a história do nosso sistema familiar, aquilo que é contado por gerações, porque na nossa família sempre foi assim, mas no fundo existe uma voz silenciosa, dizendo para você lá no fundo da sua mente, e a minha vida, quando que eu vou viver? Então, eu quero te falar, essa pergunta aqui, ela assusta, sabe? Só que assusta quando você diz isso, porque você vai ter que quebrar todos aqueles padrões invisíveis. E aí você não quer fazer isso, né? Então, vamos entender melhor isso. Só que essa pergunta, ela chega assim, chega a assustar, porque a gente quer pertencer, existem lealdades invisíveis por trás de um sistema familiar de origem. Então, existe um ponto ali da nossa vida que existe a virada. E toda vida travada tem uma decisão
que não foi tomada. E qual é a decisão que você ainda não tomou na sua vida? Quero te perguntar aqui agora. Escreve aqui embaixo, se inscreva nesse canal, e você que nunca ouviu falar de mim, eu sou Clarice Stasiak, eu sou escritora e mentora para destravar, para desbloquear a sua vida e para que você seja o personagem principal da sua vida e não apenas o cenário em que a sua vida está inserida. Então, não é falta de sorte, não é azar, não é um destino cruel, é apenas uma decisão que ficou sendo adiada. E pode ser que já se passaram vários anos da sua vida e você ainda está adiando essa decisão. Acredite, chegou o momento. Não é por acaso que você chegou aqui neste canal, porque você provavelmente pediu a Deus, provavelmente você estava querendo uma resposta. E acredite, digita aqui embaixo, eu creio, porque se você diz eu creio, você já está acreditando que Deus colocou esse vídeo para você entender de onde vêm esses padrões. Olha, pode ser que você deixou de fazer um curso, uma conversa que você não teve com alguém, ou talvez um momento que você não parou para assistir um vídeo, né? Ou não, que você não teve coragem de dizer para alguém, para você se priorizar, e também o caminho que você mesmo não escolheu, que você deixou para outras pessoas escolherem por você. Existe, então, enquanto você não decide, a sua vida vai passando, e passa rápido, sabia? A vida não espera você você estar no momento melhor, você ter mais dinheiro, você ter mais coragem. Existe uma frase que eu ouvi da minha sobrinha falando que um dia a minha cunhada disse: eu limpei a janela hoje do jeito que deu, porque se eu fosse esperar para limpar como deveria essa janela, pode ser que ia ficar vários dias ainda com essa janela suja. Então, essa frase me segue aqui para a vida minha, porque se eu esperar para um dia perfeito de fazer o vídeo, para o dia perfeito de fazer o curso, para o dia perfeito de escrever meu livro, o e-book, a gente nunca vai fazer. Tome a decisão agora, se inscreva e diga, eu decido agora, porque nesse canal você vai saber como tomar decisões, você vai saber por que você está carregando coisas que não te pertencem. Então esse vídeo já está chegando ao final e você escreve aqui embaixo para saber, tá bom? Eu quero saber de você. Qual a decisão que você vai tomar hoje? Você precisa tomar uma decisão agora. Não deixe de ser o personagem principal da sua vida. Enquanto você não decide, a vida vai passando por você. Você não tem depois. A vida passa. Faz quantos minutos que a gente começou falando aqui e já estamos chegando ao final? Se inscreva aqui no meu canal e gratidão pela sua vida. Você sempre vai ter conteúdos novos e você vai aprender a desbloquear a sua vida e ser o seu personagem principal. Diga aqui embaixo, eu escolho ser o personagem principal da minha vida.